bombardeio, fogo cerrado, fogo de barragem, gás, minas, tanques, metralhadoras, granadas de mão. São apenas palavras, mas encerram todo o horror do mundo. Olá, meu nome é Mônica e hoje então a gente conversa sobre Nada de Novo no Front, livro escrito por Éric Maria Remarque, totalmente baseado na sua própria experiência na Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começar a comentar um pouco sobre a história desse livro, eu tenho que falar do escritor. Ele nasceu na Alemanha em 1898. Ele chegou a ingressar na faculdade, mas quando ele tinha 18 anos, tinha todo um clima dos pais e professores incentivarem os jovens a entrar para o exército. Então ele se alistou junto com seus amigos. Na guerra, ele foi ferido 3 vezes, sendo uma gravemente. Com o término do conflito, a vida foi aos poucos voltando ao normal. E aí ele exerceu várias atividades, todas assim bem diferentes, pedreiro, por exemplo, mas ele conseguiu se estabelecer como jornalista. Mas claro, gente, que ele não esqueceu os horrores que ele passou na guerra. Ele passava várias noites em claro com muita insônia. E aí ele começou a escrever notas sobre tudo o que aconteceu nesse conflito. A partir então dessas notas é que ele escreveu esse livro. E o livro foca muito na visão de que a guerra é um grande absurdo. Então esse livro aqui é daqueles que carrega uma forte mensagem. Mas antes de ser publicado no formato de livro, em 1929, ele foi publicado um ano antes no formato de folhetim. E em 1930 já ganhou uma adaptação para o cinema. Isso porque esse livro chamou muita atenção, tanto do público quanto das autoridades alemãs. Então o livro logo se tornou objeto de muita polêmica e discussão, porque ele mostrava um lado dos soldados que não era falado na época. Tinha-se aquela imagem, de guerreiros, de heróis, e lendo o livro você vê na verdade que são jovens muito inexperientes e com muito medo, muita angústia. Mostra um sofrimento muito além do físico, um sofrimento mental também. Bom, vocês podem imaginar, que com o crescimento do nazismo na Alemanha, esse livro começou a ser perseguido, O escritor teve que se refugiar na Suíça. Ele não escreveu só esse livro, ele escreveu outros também, que foram queimados em 1933 com a ascensão de Hitler. E o filme, lógico, também foi proibido de ser exibido. Depois de ele já ter se refugiado na Suíça, ele vai em 1939 para os Estados Unidos. E lá ele acaba, anos depois, se naturalizando. Então agora vamos conversar sobre o enredo aqui desse romance. A história já começa na guerra. Então Paul, que é o nosso narrador, ele já vai começar a contar pra gente o que está acontecendo ali na guerra. A gente fica sabendo que ele está com pessoas conhecidas, 3 colegas dele, e ele também fala dos outros que ele tem mais convívio. E eles até estão conversando sobre isso, sobre um professor que incentivou eles a se alistar. Então aqui já fica aquela crítica, porque os pais e professores incentivavam os jovens a se alistarem. E caso eles não fizessem isso, eles sairiam como covardes. Mas na verdade, ninguém sabia exatamente o que estava por vir. Então tinha todo aquele sentimento, de servir a pátria, mas na verdade o que eles sentiam nas trincheiras era um tremendo pavor de morrer. Mas mesmo assim, eles continuavam em frente e avançando. Tem uma questão também aqui no livro que ele aborda que chama muito a minha atenção, que é um certo conflito, de gerações. Os soldados mais velhos, eles já tinham criado vínculos mais fortes na vida, laços realmente. Então, eles já tinham uma família, tinham uma esposa, filhos. Eles, esses meninos de 18, 19 anos, não tinham o que retornar. Eles não tinham construído nada ainda na vida deles. Então, aqui na história, além do protagonista contar pra gente esses conflitos que eles viviam, o que eles discutiam entre si, ele também vai abordar um tema bem interessante, que ele percebeu que quanto mais uma pessoa na sua vida como civil recebia ordens, tinha uma profissão mais simples, enfim, ali ele abusava do poder, ele sofreu muito isso com um certo superior. Então ele vai contar pra gente várias situações de muita humilhação que vários companheiros dele ali do regimento passaram e sofreram com esse homem. Então, em resumo, essa situação é assim: quanto mais uma pessoa recebia ordens na sua vida como civil, mais o poder subia a cabeça nessa nova situação no exército. Outra coisa que chama muito a minha atenção aqui nesse livro é que com o andamento da guerra, eles acabavam não dando o devido treinamento para os recrutas. Como eles precisavam de homens a todo momento, porque muitos morriam, eles iam lá para as trincheiras totalmente despreparados. Aqui no livro diz que para cada veterano morria de 5 a 10 recrutas. Então é exatamente esses jovens que ainda estavam começando a criar raízes na vida. Isso fica muito claro nessa frase aqui que eu vou ler para vocês. Tínhamos 18 anos e estávamos começando a amar a vida e o mundo. E fomos obrigados a atirar neles e destruí-los. Então o livro vai seguir contando como era a vivência deles no front, quando eles estavam ali na linha de frente, e depois quando eles retornavam também, o que acontecia. E a gente percebe que quando eles voltavam do front,
o humor acabava sendo uma grande arma para enfrentar essa dura realidade. Então eles faziam piadas, até sobre a morte, com humor grosseiro mesmo, mas aquilo de alguma forma aliviava para eles toda aquela situação. Vai chegar um ponto aqui do livro que o protagonista vai conseguir uma licença e chama muita atenção como ele não se sente bem com aquilo, né? Porque, claro, os companheiros dele acabam ficando com uma certa inveja. E quando ele chega em casa, ele fica completamente deslocado, ele não consegue se sentir feliz. Ele é recebido pela irmã e logo fica sabendo que a mãe está doente, de cama. E quando ele vai, né, até ela, ele fica feliz por ela não fazer perguntas para ele. E o motivo disso fica muito claro num trechinho aqui que eu vou ler para vocês, olha. É muito perigoso para mim transformar os acontecimentos em palavras. Tenho medo de que eles se agigantem de tal modo que eu não consiga mais dominá-los. Bem, depois dessa licença de 2 semanas, ele vai retornar à guerra, vai reencontrar os seus companheiros, que vai ser um grande alívio para ele. E a gente percebe em vários momentos ali que os companheiros para ele são fundamentais. Eles criaram um vínculo fortíssimo. Vale mencionar aqui para vocês que, claro, que muitos deles vão morrer. No decorrer da história, ele vai contando cada situação pra gente e é muito, muito triste. Bom, eu vou parar por aqui porque eu acho que vale muito a pena essa leitura. É um livro de bolso, né? Ele sai pela LPM e tem 220 páginas. Eu recomendo bastante que você leia, tem uma mensagem de paz assim muito forte, é um livro que realmente merece ser lido. Eu te agradeço muito se você ficou até aqui assistindo ao vídeo. Eu te espero no próximo aqui no canal, porque toda semana a gente conversa sobre livros por aqui. Até lá, tchau, tchau!